Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos nessa aula 4 de matrizes e vetores. Nessa aula a gente vai estudar um pouquinho como que funciona para a gente criar vetores e matrizes no MATLAB, mas algumas funções importantes. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e ajude o canal a crescer apoiando de alguma forma. Bom, aqui a gente tem o nosso código. Primeiramente, eu gostaria que vocês baixassem o código, entendessem o problema e tentassem fazer sozinho, pausando o vídeo e depois, se não conseguisse, vocês continuassem o vídeo. A primeira parte vai ser bem simples, que seria criar um vetor de uma linha usando colchetes. Bom, basicamente como que funciona o MATLAB para você criar vetor? Você escreve os colchetes e você coloca dentro dos colchetes o que você quer. Por exemplo, 1, 2, 3. Eu venho. E pronto. Temos um vetor de uma linha com 3 colunas. Agora, a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que escrever um vetor de uma coluna. O MATLAB, quando você quer separar linhas e colunas, você precisa pôr ponto e vírgula. Então, se eu quiser fazer a mesma coisa, preciso pôr um ponto e vírgula antes. É só vir aqui. Pronto. Eu fiz um vetor de uma coluna só. A gente também pode criar um vetor de uma coluna usando apenas a transposta de uma linha. Então, posso pegar o nosso vetor aqui, vou copiar ele, vou aqui e eu coloco o apóstrofe. O que ele vai fazer? Ele fez a transposta. Bom, agora a gente vai ver como que cria uma matriz. É bem simples, é o mesmo esquema do vetor. A gente coloca entre colchetes e escreve nossos elementos. Por exemplo, eu quero fazer uma matriz 2 por 5. Pronto, eu tenho uma matriz 2 por 5. Basicamente, o ponto e vírgula, o que que ele faz? Tudo que você escreve a partir do ponto e vírgula, ele vai fazer na outra linha. Então, esse daqui é o primeiro termo, que é onde está aqui a nossa primeira linha. E aqui é o segundo termo, que é a nossa segunda linha. Bom, agora eu quero que vocês criem um vetor de uma linha utilizando apenas o número 1. Ou seja, todos os termos da matriz vai ter 1. Bom, é fácil, a gente pode escrever assim, né? Fica bem tranquilo. Porém, imagina que a gente tiver uma matriz de, sei lá, 1000 termos. 100 números 1, tanto faz. Isso vai ficar bem trabalhoso e de uma maneira bem chata e provavelmente você vai acabar errando. Então, existe um jeito muito simples, que é usar a função once. A gente vem, escreve a função once e coloca, por exemplo, 3. O que ele vai fazer? Ele vai criar pra gente uma matriz quadrada com apenas o 1. Só que a gente não quer uma matriz. A gente quer um vetor de uma linha muito simples. A gente vem aqui, coloca vírgula. Pronto, ele escreveu um vetor. Se eu aumentar o valor para 30, pronto, ele fez um vetor com 30 colunas. Agora, a gente vai fazer uma coluna de vetores e todos têm o mesmo valor. E esse valor vai ser o valor π. Bom, no MATLAB a gente podia escrever 3.14 para pôr esse valor, ou a gente escreve π. Se a gente escrever π, ele vai dar 3.14. Então, sempre que a gente escrever π no MATLAB, ele já vai nos dar automaticamente o valor de π. Como que a gente pode fazer? Bom, novamente, a gente pode vir aqui, escrever π, 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 sem parar. Ou a gente pode usar a função once que a gente aprendeu agora. O mesmo esquema. Só que agora a gente inverte, porque a gente quer uma coluna. E a gente multiplica isso por π. Pronto, a gente fez a mesma coisa. Também existe um outro jeito. A gente pode escrever a mesma coisa. A gente usa a mesma função. Só que agora, ao invés de a gente multiplicar por π, a gente faz vezes 0 mais π. E pronto. Tá na mesma coisa. Tá aqui a nossa matriz.
Nosso vetor, no caso, né? Bom, agora eu vou ensinar vocês como fazer uma matriz de números aleatórios. Basicamente, o MATLAB ele tem essa função que chama random, e a partir dela a gente pode escrever uma matriz de números aleatórios. Como vocês podem ver, tem números totalmente aleatórios. Existe uma outra função, que é sorrand, que essa função rand, ela simplesmente dá números aleatórios a partir de 0 e 1. Enquanto um n são números aleatórios de qualquer jeito. Então, se a gente for ficando fazendo aqui, tá dando vários números totalmente diferentes um do outro. Não necessariamente entre 0 e 1. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente calcula a transposta dessa matriz aleatória. Então, basicamente, é pegar ela e colocar isso aqui. E é que a gente guarda ela numa nova matriz. Então, tem dois jeitos. Tem vários jeitos que a gente pode fazer isso. O jeito que eu acho mais prático é o seguinte: a gente coloca aqui e define uma nova variável. Como, por exemplo, A. Vou chamar de matriz nova. É igual a nossa matriz antiga transposta. Tá aqui. Nossa matriz nova. E existe uma coisa que, se a gente colocar ponto e vírgula no final dos nossos códigos, basicamente o que a gente está dizendo para o MATLAB, isso é algo bem comum de a gente pôr nos códigos, é o seguinte: MATLAB não mostra isso aqui. Então, no command window ele não vai mostrar. Então, por exemplo, se eu rodar aqui, ele não mostrou a minha matriz. Mas se eu escrever aqui matriz nova, ele mostra. Bom, aqui é pra gente criar uma matriz quadrada, e eu já ensinei vocês como se cria. Mas a gente podia usar números aleatórios, mas eu não quero usar, eu quero eu mesmo escrever. Essa aqui é a nossa matriz A. Eu gosto sempre de pôr o ponto e vírgula no final, porque fica melhor para visualizar. E aqui a gente pede para calcular a inversa dessa matriz. Bom, tem dois jeitos que a gente pode calcular a inversa de uma matriz. O primeiro jeito é você eleva a menos 1. Isso funciona, não tem nenhum tipo de problema. Aqui, a inversa da matriz. E o outro jeito é usar a função do MATLAB, que o MATLAB tem uma função que inverte a matriz, que chama inv. Pronto, pode ver que é a mesma coisa, nossa matriz foi invertida. Bom, aqui a gente quer fazer uma operação de multiplicação, que é multiplique a sua matriz pela sua inversa. Por que eu pedi pra gente fazer isso? Porque isso aqui tem que dar a matriz de identidade lá de álgebra linear. Quando você tem a sua inversa e multiplica pela sua própria matriz, o resultado é a identidade. E temos nossa matriz identidades. Bom, agora uma coisa importante que a gente usa na engenharia, na física, nas ciências exatas, são calcular autovalores e autovetores. Isso é extremamente importante. Igual a matriz inversa. A matriz inversa você utiliza para resolver sistemas lineares. Então ela tem diversas aplicações. E os autovetores e autovalores também. Geralmente em sistemas dinâmicos, um sistema massa-mola com 2, 3 graus de liberdade, os autovalores vão ser as frequências naturais. Então a gente tem várias aplicações em controle, em circuitos elétricos, que utiliza a teoria de alto valor e alto vetor. Bom, existe uma função no MATLAB que chama aig de A. Essa função, ela calcula pra gente os nossos autovalores. Então tá aqui, nossos autovalores 1 e 3. Porém, às vezes você quer ter o autovetor, né? Então existe como a gente pode definir uma matriz como autovetor, autovalor. Essa matriz vai ser igual ao aig de A. Na hora que a gente faz isso, o MATLAB vai nos dar duas matrizes, em que o autovetor é o primeiro termo, esse termo aqui, e o autovalor é o segundo termo. Vocês podem ver, tá aqui o nosso autovalor. Bom, gente, aqui uma pequena revisão sobre o que é o autovalor e o autovetor. Basicamente, a ideia central está nessa igualdade aqui, em que, dada uma matriz quadrada, pode ser de qualquer ordem, 2x2, 3x3, 4x4,
a gente vai ter um autovetor associado a essa matriz, que é esse que eu vou chamar de x. Isso aqui tem que ser igual ao autovalor vezes o próprio autovetor. Então, a partir disso, a gente consegue manipular e calcular o nosso autovalor por essa forma, fazendo o determinante da matriz A menos lambda identidade. E aqui em cima a gente tem um exemplo de como seria isso. Bom, essa é a ideia fundamental. E agora vamos voltar para o MATLAB e ver como que fica. Bom, e conforme vocês viram agora na explicação, vocês sabem que se a gente pegar a nossa matriz, multiplicar pelo nosso autovetor, ela tem que ser igual ao nosso autovalor vezes o próprio autovetor. Então vamos vir aqui no MATLAB e confirmar essa verdade. Eu vou escrever uma matriz, eu vou chamar de M1. Ela vai ter que ser o nosso auto. A nossa matriz A vezes o nosso auto vetor. E uma matriz M2, ela tem que ser o nosso auto valor vezes nosso auto vetor. Eu escrevi errado aqui. A gente vem e executa esses dois. Beleza. E como que a gente vai ver se está certo? Bom, isso aqui tem que ser igual, né? Mas o que eu posso fazer é pegar M1 menos M2. Eu vou chamar isso de resultado, o R. Isso aqui tem que dar zero. Se a gente executar, isso tem que dar zero. Por que que não deu zero? Bom, quero que vocês pausem o vídeo e descubra aonde que eu errei. Bom, na verdade é o seguinte, a gente precisa respeitar nossas operações de multiplicação em matrizes. Então a definição de autovalor e autovetor é a nossa matriz vezes o autovetor tem que ser igual ao autovetor vezes o autovalor. Aqui eu troquei a multiplicação, então isso que deu o problema. Se eu vim aqui consertar agora e validar M2, eu venho aqui, escrevo R, valido R de novo. Pronto, o R deu zero. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a operação que a gente está fazendo no MATLAB. Bom, galera, é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês consigam ter aprendido alguma coisa. E até a próxima aula. Gente, só um pequeno aspas aqui. O erro que tinha dado aqui, que o nosso resultado não estava dando zero, não era por causa do jeito que a gente escreveu matematicamente. Matematicamente falando, estava certo aquele jeito. Porém, a função AIG do MATLAB trabalha de uma forma diferente. Então, eu venho aqui, escrevo help AIG. E você vai ver o seguinte, quando eu escrevo uma matriz V por D igual a AIG de A, ele vai produzir uma matriz diagonal D, que seria os nossos autovalores, beleza? E uma matriz V, que seria os autovetores. Só que isso aqui só é válido para essa tipo de correspondência. Então, isso é um jeito que o MATLAB trabalha. E isso é uma dica importante, porque vai ter várias funções. Tem uma parte de calcular cinemática inversa em robótica, que na teoria é uma coisa, só que o MATLAB ele é implementado de uma maneira um pouco diferente. Então é sempre bom tomar cuidado e ver certinho como que a função que você está usando no MATLAB trabalha.